Olá, misteriosos! Para quem tá chegando agora, eu caio aqui de paraquedas. Eu sou a Kellen e toda semana eu trago relatos sobrenaturais reais, enviados por vocês mesmos que viveram experiências que fogem completamente do normal. E podem ser tanto relatos da maldade humana quanto relatos sobrenaturais. Os dois eu trago aqui. E alguns são recentes, outros são histórias antigas, mas todos deixam a gente arrepiada. E hoje o tema é especial, relatos sobrenaturais do carnaval, que aconteceram no carnaval. Como está faltando poucos dias para começar o carnaval, eu decidi então trazer esses relatos aqui. E antes da gente começar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui qual foi o relato mais assustador de hoje para você. Cada curtida e cada comentário me ajuda muito mesmo, ajuda demais a seus vídeos ser entregue pela plataforma. Então já aproveita, interage aí. E minhas redes sociais estão aqui na descrição, onde eu posto vídeos mais curtos sobre terror, mistérios, casos criminais e relatos mais curtos. E me segue lá também. Se você tiver algum relato sobrenatural ou da maldade humana, me envia no e-mail que tá aqui na tela e também na descrição. Quem sabe o próximo vídeo não seja seu, que você enviou pra mim. Agora sim, se ajeita, pega uma água, um café, um refrigerante, um chá e uma pipoca, um biscoito e apaga as luzes pra entrar no clima, porque o vídeo de hoje está cheio de histórias intensas e reais. Sem mais delongas, vamos começar os relatos de hoje. O primeiro relato se chama Entre Confetes e Presságios. Meu nome é Fulana e o carnaval para mim sempre foi a época mais esperada do ano. Bom, eu adorava a liberdade de me fantasiar e a música intensa dos blocos e a sensação de estar envolvida por uma multidão em festa. Mas dessa vez, tudo tomou um rumo que me deixou com a alma inquieta. Não trago lição de moral, muito menos um final tranquilizador. É apenas uma história que arrepia minha pele sempre que eu a conto. Até pouco tempo atrás, eu acreditava que o pior que poderia acontecer no carnaval seria uma ressaca ou um coração partido em um romance passageiro. Mas me enganei. E digo isso com pesar. Aquele homem que surgiu entre confetes e serpentinas transformou meus dias de folia em algo carregado de incerteza e medo. Logo na primeira noite, eu fui com um grupo de amigos a um bloco que se estendia pela avenida principal. O calor era intenso e as ruas vibravam com marchinhas e trompetes. Gente fantasiada perambulava por todos os cantos. Alguns seguravam latinhas de cerveja e outros bebiam drinks coloridos. Meu coração batia forte de empolgação, mas eu não imaginava o que estava por vir. No meio da multidão, eu me deparei com um rapaz alto, vestido de forma simples, porém com um sorriso assim convidativo. Ele se apresentou como Davi e começou a puxar a conversa. Disse que tinha uma casa de perto onde fazia pequenas comemorações com parentes e amigos e perguntou sem rodeios se eu não queria aparecer depois do bloco. E ele garantiu que lá seria mais confortável do que a rua. Bom, na hora eu admirei um pouco ali a confiança dele, mas achei tudo rápido demais para um convite tão íntimo. Recusei de modo polido, alegando que estava acompanhada dos meus amigos e não queria deixá-los sozinho. No segundo dia, enquanto aguardava meus amigos chegarem a outro bloco, avistei Davi se aproximando mais uma vez. Era como se ele tivesse me caçado em meio à confusão da festa, apesar dos milhares de foliões apinhando as calçadas. E ele sorriu e explicou que também participava de blocos por toda a região e que, coincidentemente, tinha esbarrado em mim de novo. E reforçou o convite para irmos à sua casa, descrevendo um lugar assim espaçoso, com comida farta e garantindo que a festa particular não deixaria nada a desejar em comparação às ruas fervilhantes ali fora. Apesar de achar estranha tamanha insistência, mantive a calma e tentei agir como se fosse apenas um rapaz esfuziante do carnaval. Mesmo assim, recusei outra vez.
Ele riu e soltou um "Você não sabe o que está perdendo". E antes de se misturar novamente ali à multidão, a expressão em seu rosto, porém, não era assim simplesmente divertida. Havia ali um ar de frustração, quase que contrariedade, que me deixou assim sem graça. Aquele leve incômodo começou a plantar em mim uma semente de desconfiança. No terceiro dia de folia, resolvi experimentar blocos em bairros assim mais afastados, na esperança de vivenciar um ambiente diferente. Coloquei uma fantasia leve, pois a temperatura estava sufocante, e fui encontrar duas amigas. Nos divertimos sem preocupação por algumas horas, até que, numa pausa para comprar água, senti um arrepio. Parecia que alguém me observava. Ergui o olhar e dei de cara com Davi, escorado em uma barraquinha de espetinhos, olhando diretamente para mim. Ele ergueu as sobrancelhas como se dissesse: "Te achei de novo", e meneou a cabeça em cumprimento. Eu tive na hora vontade de me afastar, mas disfarcei o desconforto com um aceno distante. Ele não se conteve, aproximou-se, sorriu do mesmo jeito e, sem cerimônia, comentou que agora não tinha como fugir do convite. Disse que tudo estava pronto na casa dele e que eu seria convidada especial. E assim, ele falava de um jeito que me causava calafrios. Já não era mais simpatia, havia algo estranhamente possessivo em sua maneira de falar. Minhas amigas perceberam meu mal-estar e me puxaram para longe. Antes de desaparecer na multidão, ouvi Davi dizer: "Você ainda vai se arrepender de não ter ido". Lembrando, Karen, Davi é um nome fictício, eu não quis falar o nome real dele. Tudo certo, pode deixar. Vamos lá, continuando. Aquela frase ecoou na minha mente. Confesso que cheguei a tremer por dentro. E naquela noite eu compartilhei com minhas amigas o desconforto que sentia. E elas acharam o comportamento dele assim invasivo, mas ainda acreditavam que pudesse ser apenas alguém exagerado e insistente. Tentei relaxar, mas ao deitar me peguei revendo cada expressão do rosto dele, cada inflexão na voz. Minhas mãos suavam ao lembrar da intensidade com que ele falava sobre irmos curtir juntos. Por fim, peguei no sono, mas o descanso foi assim perturbado por sonhos confusos. Eu andava por um corredor escuro, ouvia a mesma batida de samba ao longe, mas algo no ar anunciava perigo. Acordei no meio da noite com o coração acelerado e a respiração ofegante, e a nítida sensação de estar sendo observada pelas frestas da porta. Bom, com o passar dos dias do carnaval, forcei-me a crer que não veria mais o Davi, mas em cada bloco que eu tentava aproveitar, lá estava ele. Um stalker, né? Deu pra perceber. Surgindo em algum canto assim inesperado, convidando-me novamente para sua casa. Era como se fosse assim onipresente. Dizia frases como: "A festa lá em casa está bem melhor do que essa", ou "Ainda dá tempo de aproveitar um carnaval de verdade". Repetia essas ideias até me causar uma angústia que travava a minha fala. Eu respondia com negativas, ora mais cortantes, ora tentando ser educada, mas por dentro já sentia algo próximo do pânico. Em uma tarde particularmente infernal de calor, eu estava em um bloco pequeno com poucos foliões, em um trecho mais deserto da rua. Então eu ouvi passos atrás de mim. Era Davi, acompanhado de um amigo ou conhecido que ria de algo que ele sussurrava. Ao me ver, Davi gesticulou, chamando pelo meu nome com uma falsa paciência. Disse que aquele era o momento perfeito para irmos de carro até a casa dele, em um bairro ali perto. Minhas amigas haviam ido comprar algo para beber e eu estava sozinha por alguns segundos. Quase entrei em pânico quando ele se aproximou demais, me encarando a centímetros de distância. E a única coisa que consegui fazer foi recuar e murmurar que não iria a lugar nenhum. Bom, e ele segurou meu braço de leve, não chegou a apertar, mas o toque gelado foi o suficiente para me causar um arrepio na nuca. Felizmente, minhas amigas voltaram rápido. Davi recuou com um sorriso fingido e disse: "Tudo bem, sem pressão". E depois disso foi impossível relaxar.
Bom, no último dia de carnaval, eu já me sentia física e emocionalmente exausta, exaurida. Não havia dormido bem nas noites anteriores, atormentada por pesadelos repetitivos em que me via trancada em algum lugar sem saída. Para não alarmar minha família, disfarcei tudo, mas intimamente suplicava para que a folia acabasse logo, temendo que, em um momento de descuido, Davi pudesse me atrair ou até me forçar a acompanhá-lo. Por sorte, não o vi aquele dia. Isso me trouxe um pouco assim mais de tranquilidade. Eu consegui até dançar um pouco e resgatar aquela sensação gostosa do carnaval, ainda que um fio de tensão percorresse minha coluna. Quando a noite caiu e as bandas começaram a encerrar suas apresentações, voltei para casa cedo, longe do tumulto, desejando apenas silêncio e paz. E foi só depois que o carnaval terminou que as verdades apareceram. E veio por intermédio de uma amiga de infância que trabalha como jornalista. Ela ligou aflita, perguntando se eu conhecia alguém chamado Davi. Gente! Descrevendo características físicas que batiam perfeitamente com o homem que vinha me rondando. Disse que ele estava sendo procurado havia meses por delitos que incluíam golpes financeiros e até suspeitas de tráfico de pessoas. E assim, um calafrio me percorreu pelo corpo. Pela primeira vez na vida senti uma fraqueza nas pernas que quase me fez cair sentada. Todas aquelas cenas de insistência, os convites incansáveis para ir à casa dele ganharam um sentido ainda mais macabro. Perguntei-me o que poderia ter acontecido se eu tivesse aceitado. E minha amiga contou que ele usava diversos nomes falsos e que Davi provavelmente era apenas um disfarce. Orientou-me a procurar a polícia e prestar esclarecimentos, pois qualquer informação poderia ajudar na investigação. Dias depois, minhas mãos ainda tremiam e, ao contar o ocorrido para minhas amigas, todas imaginaram o risco que ocorrera. E sem dormir direito, não conseguia parar de pensar na obsessão com que ele me abordava. Hoje, às vezes, eu fecho os olhos e penso, e se eu tivesse ido? O arrepio que essa pergunta me causa é impossível de explicar. Aprendi que o carnaval, embora seja visto como um refúgio de felicidade, também pode esconder as armadilhas sutis. Termino aqui o meu relato, sem final apaziguador, porque até hoje não sei se ele foi preso ou se ainda circula por aí, com seu sorriso falso e convites sedutores, pronto para abordar outra pessoa desavisada. E isso sim me consome. Caramba, olha só, muito obrigada pelo seu relato, por confiar aqui nesse canal para contar. E assim, gente, o que me dá mais medo é realmente a insistência desse rapaz, né? E o que realmente poderia ter acontecido com ela se ela aceitasse o convite, como essa pergunta que ela deixou no final. Assim, gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ainda mais nessa época, que tem muitas pessoas mal intencionadas, né? No carnaval e na rua, de modo geral, assim, no dia a dia. Então é muito cuidado quando alguém insistir em algo e ainda mais se você sentir algo também, porque a gente tem que sempre confiar no nosso instinto, né? Essa é a verdade. Mas é isso, vamos para o próximo relato. O segundo relato é o terror disfarçado de folia. Apaguem meu nome, pois resolvi escrever sobre os acontecimentos que mancharam para sempre minha visão do carnaval. Não espero que encontre consolo nestas linhas, nem prometo qualquer desfecho tranquilizador. E se você busca um final feliz, infelizmente não irá encontrá-lo aqui. Vamos ver. Eu que sempre adorei a vibração dos blocos, o calor das pessoas e aglomerando pelas ruas e as fantasias cheias de cores e brilhos, eu passei por uma experiência que me fez questionar até que ponto a alegria coletiva pode servir de disfarce para situações assim sinistras. E bom, o que eu vivi me faz tremer até hoje, pois a ponto de sentir calafrios ao lembrar de cada detalhe. No início eu pensei que fosse apenas nervosismo meu, mas com o passar das horas percebi que alguns pesadelos não precisam de fantasias sobrenaturais para acontecer. Na primeira noite de carnaval, eu e meu grupo de amigos nos jogamos na folia de um bloco famoso. O ambiente era aquele de sempre,
Marchinhas, confetes espalhados pelo chão, serpentinas dançando no ar, gente sorrindo e pulando sem parar. Senti-me viva, deixando a batida do surdo pulsar junto ao meu coração. E assim, tudo parecia correr dentro do esperado. Até que, em um instante, um homem que eu nunca reconhecia se aproximou e ofereceu uma bebida. E naquele tumulto é normal que as pessoas troquem copos ou brindem juntas. Mas algo na forma insistente com que ele estendia o copo me deixou assim desconfortável. Então eu agradeci, recusei sorrindo sem graça e me afastei. Entretanto, não consegui tirá-lo da cabeça. Uma inquietação desconhecida pesou sobre meus ombros, como se um presságio sussurrasse que havia algo errado naquela insistência exagerada. E no dia seguinte, tentei retomar a alegria, acreditando que o ocorrido não passava de uma abordagem conveniente, tão comum em festas grandes. E, mesmo assim, a lembrança daquele olhar fixo permaneceu. Fui para outro bloco, desta vez com uma fantasia mais simples, pois fazia um calor infernal. As ruas repletas de batuqueiros, a fumaça dos churrasquinhos de rua, o suor colando na pele, tudo compunha um cenário familiar e até então aconchegante. Eu dançava ao ritmo de um samba animado quando senti meu estômago retorcer. E ao erguer os olhos, vi o mesmo homem parado na calçada, levando um copo de bebida à boca. O olhar dele se encontrou com o meu e imediatamente senti um arrepio de pura aversão. Tentei me distrair conversando com amigos, mas a sensação de estar sendo observada não me abandonou. E a cada passo que eu dava, por mais que tentasse me perder na multidão, tinha a impressão de enxergá-lo em pontos diferentes, como se fosse uma sombra me rondando. Mais tarde, quando paramos para comprar refrigerantes, notei que ele estava a poucos metros de nós, fingindo organizar algo em suas mãos. E uma amiga comentou que o sujeito esboçou um sorriso quase imperceptível na minha direção. Mas não disse nada. Engolia seco, não queria alarmar todos sem ter certeza de nada, mas aquela presença incômoda já mexia com o meu psicológico. Voltei para casa antes da turma, alegando o cansaço. E confesso que dormi muito mal naquela noite, a cabeça girando com a imagem daquele sujeito pairando na escuridão como um vulto. E cada vez que tentava pregar os olhos, vinha a lembrança dele oferecendo aquele copo insistente, quase hipócrita em sua simpatia forçada. Uma angústia crescente embrulhava meu estômago e eu começava a suar frio só de imaginar que o carnaval mal tinha chegado à metade. No terceiro dia, aceitei o convite de outro grupo de conhecidos, acreditando que, mudando de itinerário, eu escaparia daquela perseguição silenciosa que já me roubava o sossego. Logo cedo, fomos à concentração de um bloco que passaria por ruas mais tranquilas, com muita gente em clima familiar, crianças correndo, músicos tocando, marchinhas tradicionais, e pensei que finalmente poderia assim relaxar. Atravessamos o bloco com amigos, compramos água de coco e até me permiti algumas risadas genuínas, acreditando ter deixado para trás aquela perturbação. Porém, enquanto dançávamos ao som de uma bandinha vestida de palhaços, o inferno se instalou de novo. O bloco era menor, então qualquer rosto diferente se destacava. Subitamente, lá estava ele, talvez a 10 passos de distância, com a mesma expressão insólita que me fazia congelar. Os confetes, antes coloridos, pareciam nublar minha visão. E me senti sufocada. Uma névoa de apreensão tomou conta de mim e precisei me sentar para não desmaiar. Eu tentava respirar fundo, mas a imagem dele insistia em se gravar na minha memória como uma ameaça constante. Quando me recompus, convenci meus amigos a irmos para outro ponto, fingindo estar com sede. Teria implorado para irmos embora se não estivesse tentado manter a calma. Seguimos por uma ruela menos iluminada, com poucas pessoas. A cada passo, meu coração batia mais forte. Em um suor gelado escorria pelo meu pescoço. Meu corpo inteiro tremia, e eu tentava me convencer de que tudo era fruto de uma ansiedade crescente. No fim da rua estreita,
Vimos um quiosque improvisado vendendo bebidas. 2 homens conversavam e um deles segurava pequenos frascos que reconheci vagamente como recipientes semelhantes a injeções para líquidos. O outro, a poucos metros, observava com atenção. Não consegui ouvir o que diziam, mas percebi que, quando me olhavam, um deles parecia conferir algo no bolso, enquanto o homem que me perseguia esticava o pescoço para ter certeza de que eu o observava. A simples ideia de que poderiam colocar algo em meu copo fez minha garganta secar. Mal consegui dar mais um passo. Minha amiga percebeu meu pânico. Cochichou que deveríamos sair correndo dali, sentindo cada músculo rígido de medo. Virei em disparada junto com ela, sem olhar para trás. E naquele fim de tarde tentei me distrair em casa, mas cada ruído de fora parecia me lembrar os toques do carnaval. Minha pele estava tão gelada que parecia febre, e pela primeira vez me vi torcendo para que as festas acabassem logo. A noite foi de insônia. Levantei várias vezes. Abri a janela e observei a rua deserta, procurando qualquer sombra suspeita. Parecia um cenário de filme, mas eu sentia na pele que não se tratava de fantasia. E assim, faltavam 2 dias para o fim do carnaval e eu já queria enterrar a festa e retomar a rotina. Algumas amigas insistiram para que eu saísse, prometendo não me deixar sozinha. Então eu cedi. E ao chegar ao bloco, percebi a quantidade de gente triplicada. No meio de sorrisos e confetes, tive a certeza de vê-lo novamente. Bastou um relance, ele estava parado perto de um trio elétrico, sem se mexer, apenas observando. E a partir daquele momento não aproveitei mais nada. O medo se instalou de vez. Hoje, passada a folia, não posso dizer que me sinto livre, pois tenho pesadelos recorrentes, revivendo aquelas cenas. Não encontrei respostas nem provas concretas do que havia naquelas substâncias. Só me restam lembranças e a certeza de que, às vezes, monstros não precisam de máscaras macabras. O carnaval acabou, mas o medo se enraizou em mim como um aviso constante. E assim termino meu relato, sem desfecho tranquilizador, apenas com a verdade de quem sentiu o terror pulsar disfarçado entre passos de dança e aplausos distraídos. Muito obrigada por ter contado o meu relato no seu canal, Karen. Se eu tiver outros relatos sobrenaturais, prometo que trago. Muito obrigada e um beijo. Amo seus vídeos. De nada, muito obrigada a você pelo seu relato. E assim, gente, 2 relatos assim com situações parecidas, que são pessoas, né, que passaram, meninas, mulheres, né, que passaram por situações de stalkers, praticamente isso, stalkers. E assim, quando eu curtia bloco, quando eu era mais nova, também já aconteceu situações bizarras, assim, não de perseguição, mas de homens invasivos mesmo. E assim, é bem complicado com a mulher tem que andar muito atenta em bloco, né. É muito assim... hoje em dia, eu acredito que esteja menos pior, mas ainda rola, né? Tanto é que rola muitas coisas aí de violência contra a mulher, né? Mas, assim, antigamente eu acho que era ainda pior, porque não tinha essa divulgação, né? De feminicídio, de violência contra a mulher. Não era tão divulgado quanto é hoje, né? Mas, assim, acredito que rola da mesma forma. E é isso, gente. Vamos, mulheres, meninas, vocês que forem curtir carnaval, todo mundo, na verdade, tem que estar com um olho no padre e outro na missa, porque se a gente descuidar 1 minuto, pode acontecer alguma coisa, né? E é isso, vamos para o próximo relato. O próximo relato se chama O Cartão do Fotógrafo. Meu nome é Fulana, não tem problema falar o meu nome, mas eu não vou falar porque eu acho melhor. Vamos lá. E esse carnaval que passou ficará para sempre gravado na minha memória, de uma forma sombria. Não tenho nenhuma lição para dar, muito menos um final feliz para contar. Apenas deixo o que vivi, na tentativa de colocar em palavras a sensação amarga que ainda me provoca calafrios. Tenho consciência de que o carnaval costuma ser sinônimo de alegria, blocos coloridos e músicas que ecoam nas ruas abarrotadas de confete, mas nem sempre é assim. Às vezes, os passos de dança e o batuque das baterias
podem esconder segredos perturbadores que se misturam à multidão trajando sorrisos falsos. Na primeira noite em que saí para curtir os blocos, tudo me parecia comum. E assim, eu dançava com um grupo de amigos que me deixava contagiar pelos sons das marchinhas. E minha maior preocupação era fugir do calor, beirando o insuportável. Vesti uma fantasia simples, pois nunca fui muito de me produzir além do necessário. E foi então que, em meio a confetes voando e buzinas soando, notei um homem mais velho e distinto que chamava a atenção por estar formal demais em comparação com todos ali. Ele me olhava com uma insistência incômoda, como se quisesse me decifrar. Tentei não reagir de imediato e segui dançando. Mas, quando um bloco parou ao meu lado para tocar, aquele senhor se aproximou. E assim, ele sorria de forma quase profissional e começou a falar de uma grande oportunidade. Disse que buscava modelos para uma série especial de fotos que retratassem o verdadeiro espírito do carnaval. Afirmou que nunca tinha visto alguém com a minha expressão natural. Era elogioso até demais e isso me deixou desconfiada. Agradeci, mas recusei prontamente o convite para participar de um ensaio, pois não me sentia confortável. E ele insistiu, de modo gentil, estendendo um cartão decorado com o nome e um telefone. E na hora eu fiquei sem reação. Então eu peguei o cartão e, estranhamente, me senti meio desnorteada, sabe? Havia algo naquele olhar que me fez arrepiar, como se fosse um aviso de que existia mais do que um simples projeto artístico em jogo. Quando voltei para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Minhas amigas disseram que eu estava inventando paranoias, pois encontros aleatórios são comuns na folia. Mas deitava na cama e eu não encontrava paz. Quanto mais lembrava o rosto sereno do homem, mais crescia em mim a sensação de que ele escondia alguma coisa, como se aquele convite tivesse sido apenas a ponta de um grande véu. Tentei dormir, porém a imagem dele ressurgia, com um gesto calculado de me oferecer o cartão, como um caçador oferecendo isca para sua presa. No dia seguinte, escolhi outro bloco, na esperança de não esbarrar nele. Era um bloco assim maior, com todo tipo de fantasias. Mesas de bebida improvisadas surgiram em cada esquina, e o som das baterias fazia tremer o asfalto. No começo, consegui aproveitar um pouco. Sorria, pulava e conversava com as amigas. Porém, a felicidade se esvaiu assim que notei aquela presença novamente. O mesmo senhor, elegantemente deslocado em meio à desordem alegre do carnaval. Surgiu atrás de um vendedor de latas de cerveja, observando como um pesquisador analisando um experimento. Tentei ignorar, mas senti a espinha gelar quando ele se aproximou e, sem rodeios, reafirmou que eu deveria reavaliar sua oferta. Disse que agora tinha um estúdio montado em um bairro próximo e que várias modelos e emissoras já haviam dado o primeiro passo rumo à fama. A voz saía baixa, mas firme, como se não pudesse aceitar outra recusa. Bom, na hora olhei em volta buscando alguma proteção, mas todos dançavam distraídos, como um sorriso tenso. Com um sorriso tenso, eu devolvi o cartão, alegando que não me interessava. E ele suspirou, balançou a cabeça e retrocedeu, deixando no ar uma frase que me gelou o sangue. Não sabe a chance que está perdendo, seus traços são raros. E apesar de não ter gritado nem se mostrado agressivo, o modo como falava transmitia uma energia pesada, sabe? Quase um prenúncio de algo sinistro. No terceiro dia, decidi ir aos blocos apenas de manhã. Talvez por medo, talvez por puro cansaço, fugi dos horários noturnos, quando ele parecia surgir feito uma sombra. Imaginei inocentemente que, em meio ao sol forte e à leveza da folia matinal, eu estaria livre daquela figura. Mas bastou parar para comprar água de coco, eu o vi novamente. Dessa vez a uma distância maior, vestido de um jeito que o tornava ainda mais fora do contexto. Em vez de se aproximar de imediato, ele me fitava de longe, como se
esperasse o momento certo para falar. Um arrepio subiu pela minha espinha e eu me afastei das barracas, misturando-me à multidão. E mesmo eu dançando ali entre amigos, eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que ele poderia estar me seguindo passo a passo. Cheguei a cogitar procurar um policial e contar sobre a insistência dele, mas sem uma ocorrência concreta, talvez eu não fosse levada a sério. E era apenas um senhor oferecendo trabalho de fotografia e eu não tinha provas de que aquilo ali fosse um perigo. Ainda assim, cada fibra do meu corpo gritava que aquele homem não estava ali apenas por diversão de carnaval. E foi na penúltima noite de festa que testemunhei algo que reforçou todos os meus receios. Em um canto da rua quase deserto, observei-o conversando com duas garotas que pareciam mais jovens do que eu. Ele gesticulava, sorria e vários papéis e cartões passavam de suas mãos para as delas. Em determinado momento, fez um sinal para que o trio fosse até um carro estacionado à meia luz. E na hora, Kellen, eu senti meu coração disparar. Eu não as conhecia, mas a ideia de que aquelas moças pudessem entrar no veículo dele me arrepiou. Parei a uma distância segura, pensando: quem sou eu para me meter? E ao mesmo tempo me senti culpada. Será que elas sabiam o risco que corriam? Será que aquela conversa de fotos maravilhosas não escondia algo muito pior? A cena se desenrolou rápido. Elas pareceram hesitar, mas os convites e argumentos dele deviam ser convincentes, porque a dupla ficou inclinando a cabeça, concordando, e começou a andar em direção ao carro. O meu coração gritava para eu fazer algo, mas eu só conseguia tremer, imóvel, sem voz para alertá-las. Os três sumiram, deixando-me paralisada com um nó no peito. E mais tarde, já em casa, eu tentei espairecer conversando com um colega que trabalhava em uma loja próxima. Foi aí que ela me trouxe um rumor indigesto. Ela comentou sobre esse homem com outras pessoas e ouviu que ele não era apenas um pervertido. Chegava a fotografar garotas sem roupa, prometendo fama, e possivelmente lucrava com essas imagens em lugares nada recomendáveis. E ela não tinha detalhes nem provas, mas foi o suficiente para me fazer despencar em uma situação de horror. Eu senti uma ânsia subir pela garganta ao imaginar o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse aceitado aquele convite. Quando me lembrava do tom professoral com que ele falava sobre a arte e a beleza singular, a repulsa em mim crescia. Vinham à mente expressões de outras garotas, talvez enganadas pelas promessas dele. A cada batida dos blocos na rua, eu me encolhia na cama, incapaz de adormecer. A noite arrastava-se, povoada por imagens terríveis de que poderia ter acontecido, o que poderia se passar naqueles ensaios. No último dia de carnaval, decidi ficar em casa, trancada por puro medo de topar novamente com ele. Passei o dia refletindo sobre como uma festa tão alegre poderia ter se transformado na minha maior fonte de pavor. E assim, não havia final redentor para aquela situação. Eu não tinha como saber se ele fora denunciado ou se alguém mais escapou de cair em suas artimanhas, ou se aquelas garotas que vi entrando no carro estavam a salvo. Em meus devaneios, eu cheguei a imaginar uma casa repleta de equipamentos fotográficos, onde pessoas eram convencidas a se expor, retratadas em situações constrangedoras e sem volta. O terror dessas hipóteses martelava minha mente, enquanto o som distante dos foliões ainda entravam pela janela. Quando a terça-feira gorda chegou e o carnaval deu um lugar à ressaca coletiva, tudo o que me restou foi uma mistura de pesada de alívio e culpa. Alívio por aquele homem não ter conseguido me capturar em seu mundo suspeito e culpa por não ter feito nada concreto para impedir que outras pessoas pudessem não ser vítimas dele. E a imagem das duas jovens entrando no carro dele ainda me atormenta em vez em quando, principalmente na hora de dormir. Eu não tenho nenhuma prova, nenhuma história de vítima, apenas meus temores e os boatos que confirmaram minhas suspeitas.
Ainda assim, sinto como se carregasse uma sombra de responsabilidade por não ter gritado, por não ter avisado, mesmo sem ter exatamente um meio de provar o que acontecia. Hoje sinto arrepios sempre que alguém me diz: "Você tem um rosto ótimo para fotos". A lembrança do sorriso quase gélido daquele homem e de suas propostas envoltas em promessas vagas voltou para me assombrar de forma silenciosa, como uma ranhura na minha confiança no mundo. Se antes eu via o carnaval como uma época de pura alegria coletiva, agora enxergo também as sombras que vagam pelos blocos, à espreita de uma chance de manipular quem passa. E se você esperava um grande desfecho ou uma conclusão tranquilizadora, eu não tenho nada para dar. Só posso dizer que é perturbador saber que alguns perigos se apresentam com caras aparentemente inofensivas. E por trás das fantasias e dos confetes podem existir histórias que carregam um terror angustiante. Essa é a minha história sem respostas, tentando conviver com a pergunta que me assombra. E se eu tivesse dito sim? Olha, muito obrigada pelo seu relato. E assim, ainda bem que você disse não para essa situação. E tem um caso de um cara que ele era um serial killer. Isso na época de, eu acho que nos anos 80, 90, eu não me recordo ao certo. Eu até já falei sobre esse cara em um vídeo curto que eu fiz. E ele capturava as vítimas assim. Ele falava que gostava da feição da mulher, que achava a mulher linda, maravilhosa, com traços raros. E aí ele convidava ela para tirar fotos, aparentemente assim, gratuitas, que ele dizia que era um cara de uma agência que ia contratar ela para ser modelo dele e tal. Nessa era tipo uma armadilha, era uma armadilha que ele fazia com as mulheres e ele matou várias nessa situação. Então, assim, muito cuidado com essas coisas, né? Vocês que querem seguir carreira de modelo, tirar fotos, vocês têm que ir em agências confiáveis, porque pessoas que prometem mundos e fundos assim do nada, tem que desconfiar, né? Não é normal, não é uma coisa... Porque nada é fácil. Então, assim, quando vier muito fácil, já desconfie, tá, gente? E é isso. Fiquei por aqui com os relatos de hoje. Se vocês tiverem algum relato sobre carnaval ou quaresma, porque tá nessa época, ou qualquer outro tema, podem enviar pro meu e-mail. Eu tô com poucos relatos, porque eu comecei há pouco tempo a trazer relatos aqui. Então, cada relato que alguém tiver, ou até com algum conhecido, sobre a maldade humana ou relatos sobrenaturais, podem enviar para o meu e-mail, que vai ser bem-vindo. E eu vou trazer em vídeo aqui para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. E é isso. Esses foram os relatos de hoje.